Senhor, irmãos. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nesse momento, vamos fazer uma oração para darmos início ao estudo, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, Pai, e te agradecemos por este momento na tua presença. Eu desde já agradeço pela presença de cada irmão que está acompanhando esse vídeo, que o Senhor venha manifestar o teu poder e a tua presença na vida de cada um deles, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer tudo para a honra e a glória do teu nome, Senhor, e que haja compreensão, Senhor, daquilo que for ensinado da parte dos teus filhos e também que eu também venha, Senhor, crescer através desse estudo. É o que eu te peço e desde já agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito que o crescimento é um processo. Um processo que muitas vezes nós achamos que é aleatório, né? Que é algo que não precisa ter um planejamento, mas nós vemos através das escrituras que o crescimento é um processo que pode ser, então, proposital. A gente pode ser proposital em buscar esse crescimento. O texto áureo do nosso ensino está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 18, parte B, que diz assim: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o Senhor vai de glória em glória, nesse processo de crescimento, nos transformando naquilo que Ele deseja que nós sejamos, naquilo que nós deveríamos ser. Aquela imagem corrompida do homem vai se transformando na imagem correta que deveria ser. É como se a imagem do ser humano fosse desfocada, mas através do Espírito Santo a gente vai chegando no foco certo, né? Da maneira certa, como nós deveríamos ser. E o primeiro passo, irmãos, para nós chegarmos ao centro da vontade do nosso Deus, a sermos aperfeiçoados por Ele, é deixar as coisas antigas, deixar o passado para trás, e começar a andar na presença do nosso Deus, começar a andar na vontade de Deus. Vamos ler o texto que está lá em Filipenses, no capítulo 3, o verso 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós devemos aprender a abandonar a vida antiga, as práticas antigas, os pensamentos e conceitos antigos, que muitas vezes nós estamos impregnados desses pensamentos, desses conceitos e hábitos que faziam parte da nossa vida anterior, mas que hoje o Senhor quer tirar de nós e nos ensinar a criar um novo pensamento, uma nova maneira de viver, né? O apóstolo Paulo, ele fornece uma pequena lista na qual ele enumera algumas práticas iniciadas pela malícia. Desculpa, irmãos. O apóstolo Pedro, ele fornece uma pequena lista na qual ele enumera algumas práticas que é iniciado pela malícia. Ele fala lá em 1 Pedro, vamos ler. 1 Pedro, no capítulo 2, do 1 ao 4, que escreve assim, fala assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, essas práticas que nós tínhamos antes, elas precisam deixar de fazer parte da nossa vida. Nós não podemos aceitar estar dentro da igreja e termos um comportamento, um pensamento malicioso, um pensamento no qual impera a maldade, no qual impera os pensamentos impuros, maldosos a respeito das pessoas. Você olha para um irmão e você pensa ali algum pensamento malicioso, maldoso a respeito dele, né? E fica ali maquinando coisas que não provém do Senhor. Também, nós devemos deixar de lado todo o engano,
né, de enganar as pessoas, de contar conversas que são falsas, né? Todo fingimento, nós não devemos ser fingidos, né? Na palavra diz que o amor não deve ser fingido. E muitas vezes a gente cai nesse engano de fingir que amamos uma pessoa e, no entanto, nós não amamos, né? Você está suportando, né? A palavra diz suportar-vos uns aos outros. A gente não precisa fingir que a gente ama uma pessoa se você ainda não chegou nesse nível, né? Vai suportando e orando para que Deus gere amor a respeito dessa pessoa no seu coração, porque o amor é um mandamento, então nós devemos amar a todos, né? A palavra diz, Jesus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, então é um mandamento. Mas nós não devemos fingir esse amor, né? Eu não suporto fulano, mas no entanto eu fico ali forçando uma barra, né? Fingindo que amo, mas por trás falo mal. Então, nós não podemos fingir, nós devemos ser verdadeiros, nós devemos, né, nos expressar com verdade. Também o apóstolo Pedro fala das invejas, né? Nós devemos deixar a inveja de lado, né? Não invejar o que é do outro, não invejar o relacionamento do outro, não invejar o ministério do outro, não invejar a condição financeira do outro, não invejar, seja lá o que for da outra pessoa. A gente deve se alegrar pelos irmãos, né? Se o outro tem uma condição melhor que a sua, fez alguma coisa que você ainda não conseguiu fazer, se alegre por ele, ore para que Deus, se eventualmente esse sentimento tem tomado o teu coração, tem tomado seus pensamentos, ore para que o Senhor tire isso de você, para que o Senhor te limpe, para que você seja transformado e deixe isso de lado. Também outra coisa que o apóstolo Pedro cita é a murmuração, né? Deixando a murmuração de lado, de aquela pessoa que vive reclamando, murmurando de tudo, né? Murmura a respeito do culto, murmura a respeito da vida, da família, da esposa, do esposo. Deixar essa murmuração de lado e orar para que Deus, ele venha fazer o melhor. Sempre peça, ore por tudo, ore por todas as áreas da sua vida, peça a Deus em tudo, para que o Senhor venha trabalhar em você e gerar em você os melhores sentimentos, os melhores pensamentos, o melhor comportamento para você ser o melhor de Deus aqui nessa terra. E o segundo passo, irmãos, então, é desejar. Nós devemos desejar esse crescimento, esse leite espiritual e sermos pessoas novas na presença de Deus, né? Sermos pessoas que desejam as coisas espirituais. Porque muitas vezes nós desejamos muitas coisas materiais, né? Nós oramos, Senhor, me dá um carro novo, me dá um emprego novo, me dá uma esposa, me dá um esposo, me dá filhos, me dá dinheiro, mas a gente deixa de lado o orar pelas coisas espirituais. A gente orar, Senhor, me dá um novo coração, Senhor, me dá um caráter manso, humilde, Senhor, me dá o posicionamento correto diante de tal situação, diante da minha família, me ajuda a cuidar da minha família, me ajuda a orar em todo tempo, Senhor, me ajuda a buscar mais a Tua presença e ser uma pessoa renovada. Nós devemos orar por essas coisas. Nós vemos nas igrejas, por exemplo, tem muita campanha, 5 passos para você conquistar uma vida financeira de sucesso, mas a gente não vê, né, muitas campanhas falando, 5 passos para você nascer de novo, para você morrer para o mundo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos mais ligados nas coisas materiais. E Deus, Jesus, falou que o reino de Jesus, ele não é um reino material, ele é um reino espiritual, ele não é desse mundo. Então nós que desejamos estar com Cristo, nós não devemos viver focado nas coisas daqui. Nós devemos viver focado nas coisas espirituais e sermos o melhor de Deus aqui nessa terra. Vamos ler lá em Filipenses, no capítulo 2 e 13, que diz: porque é Deus o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, é Deus que opera em nós esse querer. Quando nós chegamos à igreja,
Deus começa a operar no nosso querer. A gente começa a querer fazer parte de algo, a gente deseja querer se engajar ali nos ministérios da igreja, porque Deus já está revelando que Ele está querendo fazer através de você. Mas nós não devemos simplesmente desejar, por exemplo, um ministério. Nós devemos entender assim, que para nós participarmos de algo, para termos ministérios na presença do Senhor, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos crescer no conhecimento, na graça. Para quê? Para que o Senhor possa operar na nossa vida. Porque quando você só quer o ministério, mas você não quer se preparar para aquilo, Deus não tem como te entregar. Então, se você deseja, por exemplo, eu quero um ministério do evangelismo, quero ser um ministério da pregação, você tem que orar em relação a isso e se preparar para essas áreas na sua vida, né? Incentivar isso na sua vida, para que você realmente possa servir com qualidade no reino de Deus. Então, no reino do Senhor, o crescimento é proposital. Você pode criar ali, falar assim, eu quero crescer, então eu vou de propósito buscar nesse sentido na minha vida, porque eu quero ser melhor, eu quero ser mais evoluído nesse sentido. Então devemos desejar o crescimento espiritual e por mais que seja difícil, às vezes, ser amoldado por Deus, né? Deus ir tirando coisas da nossa vida, nós devemos aceitar esse tirar de Deus na nossa vida, esse moldar de Deus na nossa vida, porque isso vai mostrar para o Senhor que Ele tem liberdade de agir em nós e que Ele pode contar com nós para a obra que Ele tem para fazer aqui nessa terra, né? E um outro aspecto, né, um outro passo, é nós nos aproximarmos do Senhor. Nós temos que nos aproximar de Deus e conhecê-lo o máximo possível. Nós temos que saber quem é Deus, quem é Ele na nossa vida, quais os propósitos de Deus, orar e pedir ao Senhor para que Ele venha revelar quais são os propósitos dEle para a nossa vida, o que Ele precisa, o que a gente precisa fazer para chegar nesse propósito, nesse alvo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque o Senhor deseja revelar, o Senhor deseja mostrar. E depois da conversão, muitas vezes a gente começa a chegar na igreja, sentar lá no banco, esperar louvar na hora do louvor, ler a Bíblia na hora da palavra, orar na hora da oração. Mas na nossa casa a gente não tem esse tempo de desenvolvimento, esse tempo de crescimento. O crescimento, a gente só se exercita lá na igreja. E para que a gente venha a crescer na presença do Senhor, a gente tem que se exercitar o tempo todo, na nossa casa, orando, tendo tempo devocional com Deus, no nosso trabalho, tendo boas obras ali, trabalhando como se nós trabalhássemos para o Senhor ali no nosso trabalho, dando um bom testemunho, sendo servos do Senhor. Porque depois da nossa conversão, nós estamos limpos. Deus limpou a casa. A palavra diz que a casa fica, né, quando a gente vem para Ele, a casa é limpa. Mas se nós deixarmos a casa vazia, o mal vai voltar para a nossa vida. E vai voltar pior do que era antes. Então a gente não pode deixar. A gente tem que exercitar novos hábitos na nossa vida, novos comportamentos na nossa vida, leitura bíblica, oração, jejum, buscar tudo que a gente tiver, todas as armas que estiver disponível para nós, para que esse crescimento venha a existir na nossa vida, né? Lá em Lucas, no capítulo 11, 24, fala a respeito disso que eu falei, para os irmãos que quiserem assistir, para os irmãos que quiserem ler. Então, nós não podemos deixar a casa vazia, nós devemos preencher a casa com o Espírito Santo, com a presença do Senhor, para que esse crescimento proposital venha, né, a gente venha ter esse propósito na nossa vida, crescer, frutificar, dar bons frutos, porque
Deus não tem como usar no ministério pessoas que não dão frutos, porque é diante do Senhor que nós vamos apresentar os nossos frutos, né? Só tem como entregar, só tem como oferecer algo ao Senhor aquele que plantou, né? Então, a gente tem que começar plantando na nossa vida os bons hábitos, um novo comportamento, uma vida na presença do Senhor, né? Amém. E um grande problema que acontece é a imaturidade. Às vezes a pessoa está muito tempo dentro da igreja e ele não cresce. Por quê? Porque não buscou esse crescimento. Porque a gente continua achando que de repente a gente vai estar lá dentro da igreja e num passe de mágica o Senhor vai transformar tudo na nossa vida. A gente não precisa fazer nada nesse processo. Nós somos capacitados inicialmente por uma santificação inicial que vem de Deus. Mas essa capacitação inicial, ela nos impulsiona a viver uma santificação progressiva na nossa vida. E essa santificação progressiva que vai gerar crescimento em nós. Mas se nós não queremos, né, por conta da preguiça, por conta de coisas para tentar minar o nosso crescimento, vão aparecer de todos os lados. Mas a gente não pode deixar que isso venha nos impedir de avançar na presença do Senhor. Vamos ler o que fala lá em Hebreus, no capítulo 5, o verso 12 ao 14, que a palavra diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. E tem pessoas que o escritor da carta aos Hebreus, ele está falando a um povo que estava bastante tempo dentro da igreja e que, no entanto, precisavam ainda aprender os rudimentos da salvação. Precisava voltar lá atrás para ensinar essas pessoas, enquanto era para eles serem mestres, já era para eles serem adultos na presença do Senhor e não mais crianças necessitando de leite. Então, e isso acontece dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não procuram. Eles querem simplesmente ficar ali dentro da igreja recebendo e indo embora. E depois volta no outro dia, recebe de novo, vai embora. Mas não exercita aquilo que foi ensinado. Não exercita a palavra na vida. Então, nunca cresce, nunca desenvolve. Estão sempre precisando de explicação. Estão sempre precisando de alguém para carregar. Está sempre precisando de alguém para orar por eles, porque não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma intimidade com Deus, não conhece a Deus. Então, para alcançar a maturidade espiritual, discernimento espiritual, nós precisamos exercitar a nossa fé, nos exercitar na palavra do Senhor, nos exercitar na oração. Sem esses passos, sem esse desenvolvimento, não tem como crescer, né? A não ser que a pessoa realmente não queira crescimento. Aí, infelizmente, não há porquê a gente estar tendo essa conversa. Mas, se você conheceu a Deus, é claro que você vai querer caminhar mais profundo, agradá-lo mais, ir mais longe para agradar o Senhor e para conhecê-lo. E para fazer a obra do Senhor de maneira capacitada, de maneira que glorifique o nome do Senhor, né? E isso que fala em Hebreus, né? Que era para a pessoa já ser mestre, mas no entanto ainda é criança, ainda é bebê na fé, é por conta de falta também de discernimento, né? A pessoa quer continuar como a criancinha, né? A criança que geralmente é egoísta, voluntariosa, aquela criança que faz birra,
Tem crente que é assim, o pastor tem que ir na casa dele buscar, senão acha que não tem importância. Se alguém olha diferente para ele, já acha que estava excluindo, estava falando mal, estava fazendo isso. E quando você cresce, quando você é maduro espiritualmente, você fala, nada vai tirar o meu foco, nada te tira do alvo. Podem fazer o que for, pode ser que seja proposital, alguém pode fazer alguma coisa para te entristecer realmente? Pode, porque nós somos seres humanos e todo mundo pode pecar, pode errar, mas você não pode deixar o seu foco por conta de ninguém, por causa de ninguém. Você tem que permanecer firme, ser forte e corajoso e continuar na sua busca pela presença do Senhor. Você não está na igreja para olhar para ninguém, olhe para Jesus e você vai vencer, e você vai crescer, né? Então, o discernimento também é algo que nós devemos buscar, que é a capacidade de quê? De progredir. Porque quando você discerne as coisas, você está compreendendo as coisas, você está tendo uma consciência, você está sendo racional naquilo que está sendo ensinado para você. Então, quando você vai à igreja, você entende que o pastor não está lendo a palavra simplesmente por ler, porque faz parte da liturgia do culto. Não, tem um propósito naquela leitura. Deus direcionou aquela palavra para a igreja naquele dia para capacitar, para ajudar, para levantar e para nos ensinar a continuarmos na presença do Senhor. Aquilo ali é um combustível para você. Então, o que você deve fazer? Chegar na tua casa, marcar aquele texto, relê-lo, orar ao Senhor a respeito da palavra, pedir ao Senhor mais discernimento, para que você venha, então, a continuar na caminhada, entendendo o que Deus está fazendo todos os dias. Se alguém te fala alguma coisa, se você passa por uma situação difícil, entenda que essa situação difícil também está te ensinando, também está te capacitando. É esse discernimento que a gente tem que ter, que todas as situações cooperam para o nosso bem, para o bem dos que amam a Deus. E que se Deus permite certas situações na nossa vida, é para nos ensinar, é para nos capacitar e é para nos fazer crescer e não para nos matar. Então, nós temos que ter passos diários em direção a esse crescimento, né? Orando, jejuando, né? Perdoando e sendo perdoado, aceitando o perdão do Senhor, porque tem muitas pessoas que não aceitam o perdão, estão sempre voltando lá atrás, mas eu não consigo ir para frente porque eu fiz tal coisa no passado. Lembre-se, irmão, que você já foi perdoado e que não tem por que você voltar atrás. Não volte atrás. Caminhe para frente. O Senhor já te perdoou, o Senhor já te livrou, né? Esquece o que passou e seja agradecido ao Senhor pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Agradeça, ainda que seja um deserto que você está passando, declare a sua vitória, declare, olha, que talvez as coisas não estão da maneira como você quer, mas o Senhor vai abençoar e você vai chegar lá e você vai conseguir, porque o Senhor é com você, o Senhor é contigo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para o alvo e não deixe ninguém te desanimar, porque vão ter pessoas, né? Vão ter os Sanbalate, vão ter os Tobias para tentar te desanimar, mas coloca na sua cabeça que você está fazendo uma grande obra, você está trabalhando numa grande obra e não tem tempo para parar, para olhar para os que desejam te desanimar, né? Confie na ação do Espírito Santo que está trabalhando em você, né? Deus, Ele não escolheu agir em nós num passe de mágica, Ele decidiu agir em nós pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falando ao nosso ouvido, nós vamos dando ouvido ao Espírito Santo, e conforme nós damos abertura para Deus, para o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo, e o Senhor vai fazendo uma obra e nos aperfeiçoando dia após dia. Nós vamos sendo aperfeiçoados por Ele. Então não deixe, né, o Espírito Santo de lado.
A palavra diz que aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Então, se deixe guiar pelo Espírito. Deixe o Espírito Santo falar com você. E o propósito de Deus para o crente, o desejo, é que o homem deixe o pecado e inicie uma nova vida de sucesso, crescimento espiritual na presença do Senhor. Então, é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus não é te julgar, não é te matar, não é fazer mal para você, não é viver tacando na sua cara o que você já fez. O desejo de Deus é que você seja feliz, que você cresça, que você vença. Então a gente não pode deixar que o inimigo venha colocar essas mentiras no nosso coração. Porque muitas vezes a gente começa a pensar essas coisas. E achar que Deus não quer a gente, que a gente não é digno. Porque eu fiz muitas coisas erradas no passado, eu não sou digno. Mas o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para viver uma vida nova na presença dEle. Deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, né? Porque Deus tem um chamado para você, Deus tem alegria e felicidade reservada para você na presença dEle. Amém, irmãos? O nosso estudo termina aqui. Eu espero que o Senhor tenha falado com cada um, né? Assim como o Senhor tem falado comigo. E que o Senhor venha abençoar os irmãos na presença do Senhor. Nesse momento vamos orar então e falar com o Senhor para nós darmos o término desse estudo. Amém? Meu Pai querido, Senhor Jesus, nosso Deus, eu te agradeço por este momento de estudo. E eu te peço que o Senhor ajude os teus filhos, Pai, a compreender esse processo de crescimento, Pai, que ele é necessário na nossa vida e que nós devemos buscar de todo o nosso coração. Abençoa, meu Pai, a vida de cada irmão que esteve acompanhando esse vídeo. E que a Tua glória se manifeste poderosamente através de cada um, na graça do Teu Espírito, Senhor. É isso que eu peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Muito obrigada pela companhia de cada um. E até o próximo estudo bíblico. Amém?